Pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo, hoje vamos falar de planejamento reencarnatório. O que é reencarnação? Reencarnação é o retorno do espírito ao corpo físico. É o ato de nascer novamente, a gente ter várias vidas aqui na Terra no corpo físico. E perguntaram aos espíritos na questão, foi Allan Kardec, na questão 167 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação? Por que a gente vai nascer várias vidas? Os espíritos disseram, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, em concordância com a lei de progresso, a reencarnação é a oportunidade dada por Deus para que as pessoas possam se redimir dos seus erros, alcançando assim a evolução. Então, a gente erra nas nossas vidas e a gente não vai para um lugar, para o inferno definitivo, para uma situação de sofrimento eterno, não. A gente tem a oportunidade de desencarnar, ir para o plano espiritual, aprender e ter um novo começo, a fim de que a gente possa aprender sobre as leis de Deus, aprender a aplicar as leis de Deus nas nossas vidas. Essa é a finalidade. E assim a gente vai evoluindo até a gente se tornar espíritos puros, né? Então, e tem 3 tipos básicos de reencarnação. A reencarnação, que é uma expiação, que é o resgate por meio de dor, de processos mais difíceis, daqueles erros cometidos em outra existência. A reencarnação, que é uma provação, quando se coloca situações ao espírito que ele não deve de outras encarnações, mas que vai impulsionar o progresso daquele espírito. Às vezes o espírito está um pouco parado, ele recebe, mas não tem muitas dívidas ou não tem dívida naquele campo, mas aí ele recebe um estímulo através de situações que vão estimulá-lo a um progresso, por exemplo, na paciência, um progresso no trabalho, a pessoa se propor mais ao trabalho, né? Então, assim, temos também um outro tipo de encarnação, que é a missão. É quando o espírito não tem débito, mas que ele vem aqui para impulsionar o progresso do meio familiar, ou do mundo, ou de algum país, né? E o planejamento reencarnatório, ele acontece em geral com antecipação, né? E o tempo de preparo dessa reencarnação, ela demora de acordo com as necessidades educativas do espírito. Temos aí na cidade Nosso Lar o Centro de Planejamento de Reencarnações, e não é só no Nosso Lar, existem em várias cidades espirituais esse centro de planejamento, que planeja as reencarnações daqueles espíritos que estão ligados àquela cidade, né? Então tem lá no Nosso Lar o Instituto de Planejamento das Reencarnações, onde são avaliadas as condições espirituais de cada pessoa, de cada espírito, e planejados seus corpos físicos. Veja aqui no pavilhão de desenhos, eles aqui observamos como que vai ser o próximo corpo de um determinado espírito. E o planejamento se dá com base naquilo que o espírito tem que passar, nas consequências do uso do livre-arbítrio que o espírito fez em outra encarnação. Então, estamos aqui encarnados, nós podemos agir para o bem, para o mal, ou ficarmos estacionados, parados, não fazermos nada. Então, de acordo com o que a gente fez no geral de nossas reencarnações até hoje, é proposto para nós encarnações que vão nos estimular o progresso, fazer a gente pagar as nossas contas com as leis de Deus, né? Então, não poderia falar assim, então deixa que eu vou planejar minha vida, minha reencarnação. Lógico, quem melhor do que eu para promover para mim momentos bons para que eu possa evoluir? E aí a gente vai pensar um pouco. Será que todos os espíritos estão na condição de planejar sua reencarnação? Porque envolve muitas coisas. Será que eu sei realmente do que eu preciso para evoluir? Eu tenho condições de reviver as minhas reencarnações passadas e avaliar quais erros eu consigo resgatar, avaliar o que eu preciso, como eu vou traçar minha linha de evolução de uma forma coerente, segura,
Porque, veja bem, nós erramos muito no passado e também acertamos. E nós temos algumas tendências que precisam ser melhoradas. Tem erros que precisam ser quitados para que a gente possa ter paz em nossas consciências. Então, só espíritos superiores que conseguem ter esse acesso às nossas encarnações. A gente pode ter também, mas às vezes a gente não suporta ver tudo o que a gente fez. Não é qualquer espírito que suporta ir regredindo nas suas encarnações, porque se a gente ver a história da humanidade, é cheia de coisas muito ruins, né? Boas também, mas assim, são um passado pesado de guerras, né? Então, para a gente fica difícil. Então, espíritos que têm mais evolução, eles podem ver com mais clareza. Então, nem sempre a gente pode planejar a reencarnação da gente. Vamos ver como que se dá? Assim, conforme o espírito é mais evoluído, ele consegue planejar a sua reencarnação. É chamada de reencarnação voluntária, livre. O espírito vem à Terra, às vezes, como missionário, ou ele tem um bom discernimento e ele quer, às vezes, resgatar um passado, ele pode pedir algumas coisas, né? Mas aqueles espíritos realmente evoluídos, eles podem planejar a própria reencarnação. São raras essas reencarnações, são de espíritos superiores, mas acontecem. Então, temos a reencarnação semi-voluntária. Eu acho que está mais ou menos na nossa aí, né? E a gente recebe uma proposta do plano espiritual. Espíritos superiores avaliam tudo aquilo que eu já falei, a nossa encarnação, aquilo que a gente precisa aprender, quais são nossas falhas, aquilo que pode nos impulsionar ao progresso, né? Que a gente não tem condições de ver tudo isso de uma forma clara, né? A gente sempre vai puxar a sardinha para o conforto. Se eu for fazer uma reencarnação para mim, vou fazer uma reencarnação bem amena, eu tenha facilidades, né? Dificilmente a gente tem discernimento para pedir uma dor, uma dificuldade, um problema em família. Então, eles analisam tudo e propõem aos espíritos, né, que vão reencarnar, uma reencarnação, que nós vimos lá, né? Eles planejando, vendo como que vai ser o corpo. Então, eles propõem. A gente pode, né, se a gente estiver nessa condição, a gente pode propor algumas coisas, sim. No livro de André Luiz, tem espíritos que, no Missionário da Luz, né, no livro Missionário da Luz, propuseram algumas interferências na reencarnação. Teve uma mulher que propôs nascer com um bócio, com papo, porque ela não queria um corpo muito lindo. Ela tinha médio para ter um corpo perfeito, mas ela queria alguma coisa que não levasse ela à vaidade. Então, assim, esses espíritos mais lúcidos, eles conseguem, assim, planejar com muita coerência. Ao contrário que às vezes nós vamos pedir facilidades, né? O espírito vê a necessidade de evolução e aí ele se coloca numa situação que ele possa evoluir. Então ele não pede facilidades. A gente provavelmente vai pedir, né? Claro, né? Por isso que as nossas reencarnações provavelmente estão nas mãos de espíritos mais evoluídos. Tem a reencarnação que é compulsória. Acontece em espíritos que não têm condições, não têm assim como ter uma avaliação lúcida da sua situação, são muito inferiores e eles têm muito débitos, então eles têm que reencarnar devido aos débitos com a lei divina. Então ele não tem condições de escolher se vai reencarnar, nem como reencarnar. Normalmente, nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, eles são atraídos, né, uma simbiose fluidicamente para os pais que eles necessitam. E esses pais atraem esses espíritos para si também. Só que tudo isso tem a supervisão, mesmo que à distância, de espíritos superiores responsáveis pelo destino da Terra. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um casal de drogados, né, que usam muito drogas, abusam. E aí, o que está na atmosfera psíquica deles? Espíritos que também vêm ali para se beneficiar das drogas. Então, as reencarnações para esse tipo de caso são encarnações desses espíritos que já obsediam esse casal, né, para sugar essas emanações da droga. Então, eles provavelmente são esses espíritos que, na oportunidade, reencarnam.
é permitido para que os pais avancem e para que esse espírito tenha o tipo de prova que é necessário, né? Então, pensando no planejamento que os espíritos fazem, nas reencarnações que são planejadas, vamos pensar que áreas que podem ser planejadas nas nossas vidas pelos espíritos. Temos o planejamento na área familiar, né? Em que a gente vai ficar, eles vão planejar quais os pais que nós vamos ter, devido às nossas necessidades evolutivas, aquilo que a gente precisa receber, por exemplo, no passado, houve brigas no passado, dificuldades, com quais pais eu preciso reencarnar para que eu possa quitar débitos e aprender. Outra forma de planejamento que é incluído no planejamento da reencarnação é a parte social. O meio social que eu vou viver, o meio econômico, o meio cultural, qual que é a tendência da minha profissão, quem que eu vou casar, os filhos que eu vou ter, com quem que vou ter que ombrear, conviver nessa encarnação, porque isso é importante. Nós não estamos numa faculdade, por acaso, convivendo com um professor, com amigos. Às vezes nos dão um apoio muito grande, como aconteceu com Pestalozzi, Allan Kardec, quando ele foi para a escola de Pestalozzi. Pestalozzi ajudou muito na educação de Kardec. E também, às vezes, a gente está num meio que a gente tem que resgatar algumas coisas, conviver com aquelas influências de novo, que nós convivemos no passado, né? Em relação à nossa profissão, né? Eles olham também no planejamento qual a tendência do espírito, o que o espírito gosta de realizar, ou que ele precisa realizar porque falhou no passado. Às vezes o espírito falhou na área da medicina, hoje vem novamente como médico para poder auxiliar seus pacientes, né? Ou foi um soldado e agora é melhor ficar longe dessa parte de militar para que não cometa débitos. Então, às vezes, reencarna lá no campo como um camponês, mexendo com a terra. Então, assim, tudo isso é planejado para o nosso melhor, para o nosso bem. Também há planejamento na parte física, né, do corpo físico, a necessidade que a gente vai ter de doenças que vem através dos nossos erros do passado, a genética dos nossos pais. Aí André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala que quando há esse planejamento, os espíritos superiores, interferir no material genético dos pais, que o pai vai transmitir, os pais vão transmitir para os filhos. Por exemplo, às vezes a família tem um histórico de diabetes, na família toda, mas aquele espírito não tem esse resgate. Então, vem como que o gene fica ali adormecido. Ele não é ativado, não vai ser ativado para aquele espírito. Então, nesse planejamento, há tudo isso. Né, o corpo que a gente vai vir não vem por acaso, ele é reflexo do nosso perispírito, daquilo que a gente já fez no passado, que está arquivado em nosso perispírito. Então, nada por acaso. Chico Xavier nos diz que quando ele estava psicografando nosso lar, ele viu como tem filas de espíritos querendo reencarnar e que a gente deveria cuidar bem do nosso corpo, tentar ficar aqui o máximo que puder, né? Que nós temos também o planejamento da nossa idade, que nós vamos desencarnar, né? Mas que a gente possa chegar até lá. Porque tem casos de espíritos que tiveram que esperar mais de 30 anos para poderem reencarnar. Então ele diz para nós, para a gente assim, realmente valorizar essa oportunidade de reencarnação. Também se planeja a parte espiritual. O que é? O objetivo da minha encarnação, o objetivo principal. O objetivo principal sempre é a evolução. Então, se eu vou reencarnar, eu tenho que evoluir na área da maternidade, que eu deixei, vamos dizer, no passado, meus filhos sem cuidados, desencaminhei a muitos espíritos. Então, hoje eu venho mais dedicada à área da maternidade, né? Então, quais as qualidades que eu preciso adquirir, as tendências ruins que eu tenho que vencer, o egoísmo, né, as paixões. Por exemplo, a gente veio aqui numa doutrina tão maravilhosa, sabendo de tudo isso, para que a gente pudesse, com esse conhecimento, se portar de uma forma melhor.
né? Com mais resignação, com mais fé, com mais trabalho e confiança. Então, pelo que eu falei, dá a entender assim, será que tudo que vai acontecer na vida do espírito já está planejado? Tintim por tintim, tudo certinho? Os espíritos, eles responderam na questão 259 do Livro dos Espíritos, responderam para Kardec, e nem tudo, né? Porque não escolheste nem previste tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Então, eu não estou aqui como um Google Maps, né? O mapa do Google lá, que eu ponho um destino e vou percorrendo certinho o meu caminho. Às vezes, a gente faz uma bifurcação, né? Está num caminho, para eu chegar até ali, que seria o que está planejado, eu posso ir por outro caminho. E às vezes a gente sai um pouquinho do caminho e depois volta. Muitas dores, dificuldades que a gente tem, às vezes são plantadas no hoje, pela nossa conduta. E também muitas coisas boas que a gente fez também alivia muita coisa em nossa vida. Então, o planejamento reencarnatório, ele prevê em geral, né, os acontecimentos básicos, necessários, né, que a gente pode, às vezes, não cumprir, né, como a gente vai ver no slide seguinte. Embora a gente está planejado, é sucesso de garantir o planejamento ou de cumprimento desse planejamento? Falou que não. Os espíritos falaram que não, nós temos livre-arbítrio, podemos alterar a nossa reencarnação com o nosso procedimento, né? Então temos exemplo aqui, por exemplo, de Napoleão Bonaparte. Ele reencarnou com a proposta dele manter a paz para a vinda do espiritismo, né, em 1857, que houvesse paz na França, na Europa, para que pudesse ser bem recebido, né, a proposta do espiritismo. E ele fez o contrário, ele acabou fazendo uma guerra. Mesmo o espírito que se comprometeu para isso. Então, isso acontece nas nossas vidas. Fazemos, às vezes, um comprometimento de casar com a pessoa, chega na hora, devido às situações, ou aparece outra pessoa, a gente muda, né? Temos o caso do Valdo Vieira, que veio para ajudar o Chico Xavier nas psicografias, e no determinado momento, numa viagem para os Estados Unidos, que o próprio Chico disse que ele teria que tomar muito cuidado, senão ali ele ia deixar o espiritismo, e mesmo sendo avisado pelo Chico Xavier, ele tomou um rumo e deixou o espiritismo naquele momento. Então, assim, não é fácil, aí a gente pode falar, então como que eu vou saber qual que é o meu planejamento? As nossas obrigações que surgem em nossas vidas, cuidar de um pai, de uma mãe, dos filhos, o serviço, esse é o nosso planejamento. Aquilo que você faz, você tem uma paz de consciência. Aquilo que a gente tenta evitar, e sabendo que dói, nós temos uma consciência, Deus colocou as consciências em nós. Então a gente tem que ir para dentro de nós e perguntar, eu me sinto bem abrindo mão daquilo, né, não fazendo isso que está aparecendo na minha vida, ou eu me sinto mal? Né? A gente pode pensar, eu sinto aliviado, não ter que cuidar dos meus pais, não ter que cuidar de uma criança doente, né? Isso se a gente olhar pelos olhos do mundo. Mas a gente tem que olhar pelos olhos do espírito, que é bom para a nossa encarnação, para a nossa evolução. Então ali vai estar na nossa consciência, você tem esse dever. Então é assim que a gente tem que pautar. A gente não tem bola de cristal para saber tudo que foi planejado. Os espíritos nos auxiliam durante o sono para dizer que a gente deveria trilhar aquele caminho, mas eles nos deixam livre-arbítrio para a gente decidir, e a nossa consciência passa também a nos acusar, certo? Que a gente foi para um caminho errado. Só que assim, a gente tem toda a liberdade, da forma que a gente errou, a gente voltar a acertar. Não é porque errou que uma situação não define a vida toda, certo? A gente errou, podemos nos levantar e fazer coisas boas, trilhar outros caminhos também que nos levarão à evolução espiritual. O importante é não desistir de caminhar corretamente, pedir para Deus a inspiração numa prece,
para que a gente possa cumprir aquilo que está a vontade de Deus sobre nós, né? Muito mais do que a nossa vontade, e que a gente possa ter sempre a consciência desperta para poder trilhar o melhor caminho. Também a gente só não erra, não. A gente pode ter uma mudança de caminho pelo merecimento da gente. Vou contar uma história do Chico Xavier. Um ano antes dele desencarnar, ele estava internado com pneumonia nos 2 pulmões e estava meio desenganado pelos médicos. De repente, isso foi filmado, essa figura que tem aqui faz parte de um vídeo, foi filmado 2 luzes entrando no quarto em que ele estava. Essas luzes entraram e depois de 10 minutos, o Chico Xavier, que estava desenganado, começou a melhorar. E veio a melhorar e saiu do hospital. Perguntando a ele, ele relatou que essas 2 luzes, um era o espírito da sua mãe e outra de Emmanuel, o seu mentor espiritual, que veio falar para ele ter paciência e que ele ia melhorar, e ele melhorou e saiu. Então, assim, devido ao mérito que ele tem do trabalho, ele ganhou mais 1 ano de vida. Então, a gente também pode evitar doenças que a gente estava programado para passar porque a gente agiu no bem. Às vezes a gente ia perder um braço, perde só um dedo. E às vezes a gente chora, perdi um dedo, mas era para perder o braço todo. Devido ao nosso caminho espiritual bom, as nossas caridades, a nossa renovação íntima. Nós estamos aqui na nossa vida, não estamos engessados com fatalismo, com determinismo, que isso tem que acontecer de qualquer forma. Não. Vai depender do nosso livre-arbítrio, vai depender do quanto a gente evoluir. Então, nada é assim sacramentado, vai ser isso e pronto. Tem pontos que às vezes a gente não consegue fugir deles, né? Mas a gente pode amenizar muito, certo? Então, aqui a gente está aqui para decidir agir no bem para a nossa evolução. E se eu não quiser mais reencarnar, eu posso? Cansei, tem espíritos que não querem mais reencarnar. Isso nós não podemos. A gente pode tentar ao máximo, né, ficar no plano espiritual em sofrimento, nos planos inferiores, tentando não evitar a reencarnação, mas uma hora vai ser compulsória, porque tem espíritos cuidando da nossa evolução, nos guiando para a evolução. Chegar o momento que a gente vai ter que reencarnar. Mas então nunca vou parar de reencarnar? Não, nós vamos parar. Quando a gente atingir a evolução de espíritos puros, conforme a gente vai evoluindo, vai espaçando as nossas reencarnações. Tem espíritos bons que não podem reencarnar no mundo antes de 400 anos. Tem que ficar 400 anos no plano espiritual para poder reencarnar. Eles são até impedidos de fazer essa reencarnação. Eles têm que trabalhar no plano espiritual. Eles já deram muita contribuição no plano físico. Então, assim, a gente vai espaçando conforme evolui as reencarnações, porque a gente não tem débito para pagar na matéria. E a gente consegue aprender do plano espiritual. Né? Aí vamos reencarnando em mundos cujo corpo é mais eterizado, né? E com o passar do tempo a gente nem precisa mais reencarnar, né? Por estarmos nesse estado de espírito puro. Então é isso aí, pessoal. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau!